A primeira coisa que as pessoas fazem quando nós falamos sobre rotina é torcer o nariz. As pessoas acham que você vai ficar louca da rotina, que vai ser difícil, que vai ser chato, que você vai ficar chata, que você nunca mais vai poder sair, nunca mais vai poder fazer nada. Quantas vezes vocês acham que vão ter que parar de sair, parar de ir para casa dos amigos, parar de ir a um restaurante à noite, ou que vocês não conseguirão de forma alguma, né, ter um convívio social porque a rotina do bebê é muito regrada. Então, nossa primeira e mais importante coisa aqui é trazer para vocês, né, que não é assim. A rotina ela não precisa ser uma rigidez de horários. A rotina ela não precisa ser limitante para vocês, nem para a família de vocês. A rotina ela precisa ser adequada à sua dinâmica familiar também. E o que, que acontece? Qual que é o, por que, que a gente tem esse conceito de que rotina é uma coisa chata, é uma coisa limitante, é uma coisa que causa muito estresse, que é muito enjoado, parece um quartel-general? Porque com frequência as pessoas, né, trazem para a gente os métodos tradicionais trazem para a gente o quê? Ah, você tem que fazer todas as coisas todos os dias no mesmo horário, na mesma sequência para que o seu bebê, né, entenda a rotina. E ela não é assim, né? Quando, olha só, uma coisa muito importante, muitas vezes vocês têm o conceito de rotina e ritual de sono misturados aí. Só que ritual de sono e rotina de sono são duas coisas distintas, são duas coisas diferentes. A rotina que você faz, ela envolve todas as ações que acontecem naquele dia, daquele bebê, da sua família, naquelas 24 horas. O ritual de sono é aquele momento que antecede os momentos pré-sono, tanto as sonecas quanto o sono noturno. O ritual ele pode ser tanto para as sonecas quanto para o sono noturno. Então, o que a gente não pode é misturar aí os conceitos, tá? E qual que é a forma que a gente vê nos métodos tradicionais? Existem alguns tipos de rotina. Existe uma rotina 100% guiada pelo bebê, existe uma rotina 100% guiada pela família. E o que, que acontece? Quando a gente pensa na rotina 100% guiada pelo bebê, e quando a gente pensa na rotina 100% guiada pela família, que são as rotinas que a gente vê, né, as pessoas em geral que aí trabalham com sono oferecerem para as famílias, uma construção de rotina guiada pelo bebê, ou uma rotina guiada pela família, quando a gente vê esse padrão de rotina, a gente entende que elas não funcionam. Na prática, ela não funciona. E ela não é sustentável. Quando você tenta fazer uma rotina sempre guiada pelos horários do bebê, o que, que acontece com a mãe? Né? O que, que acontece quando a mãe faz todos os horários do dia dela guiados pelo horário do bebê? Ou seja, a mãe come quando dá, dorme quando dá, acorda quantas vezes o bebê acordar, toma banho quando dá. O que, que acontece com a mãe quando o tempo dela é quando dá? A mãe só tem o tempinho dela quando dá. Porque todos os momentos estão direcionados, todos os holofotes estão direcionados para o bebê. Quando a gente tem uma rotina que ela é guiada pelas necessidades do bebê exclusivamente, o que, que acontece com a mãe? A mãe fica estressada, a mãe entra em cansaço crônico, a mãe fica esgotada. É aquela mãe que não lava a cabeça direito, não consegue fazer uma unha, não consegue comer uma comida quentinha. No almoço de domingo, na casa da sogra, na casa da avó, na casa da mãe, no almoço de domingo, tá todo mundo almoçando e a mãe tá fazendo o quê? Tá lá no outro quarto cuidando do bebê, porque ela não tem como almoçar junto com todo mundo. E aí depois ela vai lá e come o que sobrou, ou come a comida mais fria, ou tem que esquentar no micro-ondas. Grande parte das vezes, a rotina guiada pelo bebê, a mãe fica sempre em segundo plano. E a mãe acaba, né, vivendo aquele ambiente onde a mãe faz tudo pelo bebê. E todo mundo acaba que, de uma certa forma, fala: nossa, como ela é uma mãe maravilhosa, né? Tá ali, olha só, faz tudo pelo bebê. Só que ninguém vê que ela tá, aos poucos, sendo minada ali por dentro. Esse é o padrão de rotina guiado pelo bebê. O outro padrão de rotina que também não dá certo, que também não funciona, é a rotina guiada 100% pela família, que é um outro padrão de rotina que as pessoas também que trabalham por aí com sono também trazem para vocês. Ah, não, então porque o bebê tem que se adaptar à família, porque o bebê foi quem chegou por último, a família já funciona, o bebê tem que entrar naquele funcionamento. Calma lá, que não é bem assim, né? Não tem como um bebê, um recém-nascido, entrar no funcionamento de uma família sem que isso seja estressante.
Então, como que nós fazemos com o bebê? Nós readequamos o todo. Então, só complementando para vocês, a rotina, quando ela é guiada exclusivamente pela família, pelos horários da família, ou seja, o bebê, ele dorme às vezes 11, 11 e meia da noite, porque é o horário que a família dorme. O bebê almoça 2 da tarde, 1 e meia da tarde, porque é o horário que a família almoça. Ou seja, quando a gente tenta fazer uma rotina guiada exclusivamente pelos horários da família, quem entra no estresse, quem sofre mais as consequências é o bebê. E aí vira um bebê mais irritado, um bebê mais difícil de lidar, ou o oposto disso, um bebê mais acuado, um bebê que interage menos. Tudo na nossa vida a gente tem que observar que tem extremos. Igual uma criança quando ela está irritada demais, estressada demais, brigando demais com frequência, é tão ruim quanto aquela criança passiva demais, que aceita todas as ordens, submissa demais, que só ouve e não fala, não se expressa, não expressa suas vontades. Então, os extremos precisam ser olhados. Nós temos ali um caminho mediano. E o que eu trabalho com as minhas alunas? Qual que é a metodologia que eu criei e que eu faço com as minhas alunas, que é o que eu vejo que funciona de forma sustentável e equilibrada? É a RES. O que é a RES? É a rotina equilibrada e sustentável. Então, para você ter uma rotina de sono equilibrada e sustentável, para você ter uma RES, você precisa equilibrar as necessidades do bebê com as necessidades da família. Precisa haver um equilíbrio. Não tem como pegar um bebezinho 20 dias, 30 dias, um mês, 2 meses e jogar ele no meio de uma rotina de 2 adultos, geralmente, né, quando não tem outra criança ainda, quando tem ainda fica mais complicado, mas não tem como jogar um recém-nascido, um bebezinho pequenininho, mesmo um bebê grande, na rotina de 2 adultos e achar que ele vai se adequar, porque ele precisa entrar no eixo daquela família e simplesmente não equilibrar as situações. Quando você tem filhos, você precisa aprender a reequilibrar as situações. Então, se você tem um bebê, você quer ter uma rotina saudável, uma rotina sustentável, ou seja, uma rotina que você consiga começar, ter começo, ter meio e seguir naquela rotina de uma forma duradoura, você precisa equilibrar os pontos. E é justamente isso que eu faço com as minhas alunas. Nós equilibramos as necessidades das mães, as necessidades do pai, daquela dinâmica familiar, daquele contexto familiar, para que a gente consiga ter uma rotina que seja saudável para o bebê também, que o bebê se sinta incluído naquela família, que aquele vínculo se fortaleça e que seja sustentável. E que, obviamente, respondendo a nossa pergunta da nossa live, que você não vire escravo da sua rotina. Então, eu quero viajar. Eu posso viajar? É claro que você pode viajar. Eu posso ir almoçar na casa da minha sogra? Claro que você pode. Eu vou à igreja. Tem dia da semana que eu vou à igreja à noite. Eu tenho compromisso na igreja. Eu posso ir à igreja? Você pode ir à igreja. O que você precisa é construir essa res, que é construir essa rotina equilibrada e sustentável. Depois que você constrói essa res, aí sim você consegue ter uma rotina que você pode sair dessa rotina. Quanto mais ajustada é a sua rotina, atenção nisso aqui, porque às vezes as pessoas acham isso contraditório. Quanto mais equilibrada, ajustada e estabelecida é a sua rotina, mais você pode sair da sua rotina. Então você não vira escravo da rotina. Ninguém aqui vai virar escravo da rotina que não pode mais fazer nada, não pode mais sair à noite, não pode mais ir no restaurante, não pode mais ir na casa da avó, da mãe, da sogra, dos amigos, fazer um churrasco. Senão você perde sua vida social. E ninguém aqui quer perder a vida social. Quem já perdeu quer recuperar, tenho certeza disso. Só que às vezes não tem ânimo, não tem disposição, não sabe como vai fazer isso, tendo um bebê em casa. Então, para a gente equilibrar tudo isso, é fundamental que a gente enxergue as nossas necessidades, as do bebê e equilibre. Então, você não precisa virar escravo da rotina. Agora, um ponto importante. Um ponto importante. Você ter uma rotina equilibrada e sustentável, você ter uma res, é diferente de você estar criando uma rotina. Então, se você hoje eu vou fazer a minha rotina direitinho. Aí você faz hoje, amanhã você não faz, aí depois de manhã você faz outra coisa, depois você faz outra coisa nada a ver, depois você volta para o dia de hoje. Se você está tentando criar uma rotina, mas você não tem uma sequência, você não segue o seu planejamento, você não tem uma rotina. Aceite essa realidade. Você pode estar querendo criar uma rotina, mas você ainda não tem. Então, quando você está no processo de criação de rotina, quando você está começando a trabalhar aqueles pontos para você de fato criar uma rotina, você realmente precisa seguir a sua rotina com dedicação, com consistência, com paciência. E não tem como você se perder nisso. Nós precisamos ter essa clareza de que se você ainda não tem uma rotina, se você está no processo de criação de rotina, a consistência,
vai ser fundamental nesse processo. Sem essa consistência, sem essa dedicação, você não consegue progredir. Eu falo isso com as minhas alunas sempre, sempre, sempre. Nós temos dentro do acompanhamento individual um processo para a criação da rotina que seja equilibrada e sustentável, para a criação de uma RES para cada família individualmente. Se nós estamos criando uma RES para cada família de forma individual, com aquele carinho e atenção, para que a família consiga seguir aquele contexto que ela nos trouxe, obviamente baseado em tudo que a família trouxe, da sua dinâmica, da dinâmica do esposo, da família, da mãe, do bebê, e a pessoa começa a fazer aquilo, ela precisa seguir. E um bebê vai levar pelo menos aí 15 a 21 dias para começar a identificar aquela rotina. Então, nós temos esse período de adaptação da rotina. E nesse período de adaptação da rotina, quanto mais dedicado você estiver na sua rotina, mais você consegue resultados, mais você consegue avançar. Então, nós temos que ter esse primeiro ponto de atenção. O processo de estabelecimento de rotina é diferente de ter uma rotina. Então, não é porque você começou ontem que você já tem algo, você está construindo. É uma construção que requer tempo e dedicação. Fechado isso, quando você tem uma rotina, você conseguiu criar a sua rotina, estabeleceu a sua rotina, tem ali 15, 21 dias que você tem uma rotina já estabelecida. Você precisa entrar numa fase de manutenção. Você precisa manter essa rotina até que aquilo se torne enraizado. Só que dentro da manutenção, obviamente, você pode ter muito mais escapes do que você poderia ter no processo de criação de rotina, de encontrar ali o caminho de vocês. E quanto mais você vai avançando no estabelecimento dessa rotina, mais você pode sair dessa rotina sem que ela impacte no sono. Então não adianta. A rotina não é para ter rigidez de horário. Não é para você ser escravo da rotina. É para você construir uma rotina que seja equilibrada para você e para o seu bebê. Se você não for nesse caminho, as chances são que você pare no primeiro obstáculo, que você não consiga sustentar a sua rotina por muito tempo. Se o seu esposo, por exemplo, é quem faz o banho do bebê e ele chega sempre, 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 por volta das 7 horas da noite, e é ele quem dá o banho, aí vai dar banho às 7h30, o bebê vai dormir às 8, 8h30, como que nós vamos colocar para o bebê dormir às 7 da noite, por exemplo? Ou se o seu esposo chega às 8, quer ficar com o bebê um pouquinho, como que vamos colocar para o bebê dormir às 7h30 da noite? Cadê a relação dele com o esposo? Como que ele vai ter esse convívio ali? Então, nós precisamos equilibrar. A palavra que manda dentro de uma rotina é o equilíbrio. Sem equilíbrio, ela não é sustentável, nem para vocês e nem para o bebê, e nem para a família como um todo.